E eu acho que isso está acontecendo com muitos jovens pelo Brasil, de entender que o caminho é pela política. Um ponto claro que nenhum de nós aqui acredita é o debate raso e fácil e extremista que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente tem várias pessoas, seja de esquerda, de direita ou de diversas denominações, se denominam como querem, que partem sempre de problemas muito complexos e por soluções muito fáceis. É tudo muito simples, me coloque ali, faça isso, faça aquilo que eu resolvo. E é muito fácil criticar o que está sendo por aí, então assim, a gente justamente não acredita nesse debate fácil. Isso que a gente quer propor são lideranças que estão dispostos a participar de um debate, um bom debate, o debate difícil, o debate que a gente quer realmente procurar resolver os problemas do Brasil e sem muito se apegar nessa parte extrema de que eu me posiciono de determinado ponto e não interessa se os fatos mostram o contrário, vamos manter essa minha posição. A gente acredita também que política não é alguma coisa feita só para algumas pessoas, que algumas classes, alguns sobrenomes, apenas eles podem se envolver com política. A gente acredita o contrário disso, né? Que mais pessoas devem entrar na política, que política está em tudo que a gente vive e que a gente deve discutir isso com profundidade e diminuir as barreiras para que novas pessoas se envolvam na política e com assuntos políticos. Eu não acredito na forma como a gente vem fazendo política sem a presença das mulheres, né? A gente tem mais da metade da população que são compostas por mulheres hoje no Brasil e a gente só tem uma representatividade de 9,9% delas no Congresso. A gente quer elevar o debate, a gente quer colocar pautas relevantes, mas a gente tem que representar também a nossa composição de sociedade. E eu não acredito da forma como está hoje que a gente vai conseguir fazer isso sem eliminar essas barreiras de entrada para que mais mulheres participem ativamente da política. Eu acho que concordo com tudo que eles disseram e acho que, em suma, a gente não acredita que fazer política do jeito que a gente faz hoje, apenas com as pessoas que estão lá, vai resolver os problemas do Brasil. Porque as pessoas que estão lá, por mais que elas sejam muito boas, estão acostumadas a fazer política de um jeito e a ver o Brasil de um jeito e a representar interesses que estão bem determinados. Se a gente não tiver uma oxigenação com novas pessoas, com novas práticas, com novas causas, é muito difícil que a gente saia de onde a gente está hoje. Então, acho que essa é, a principal descrença que motiva o acredito. Acreditar que tem que ser diferente, em práticas, pessoas, causas e maneiras. Bom, eu acredito que vai atuar em 3 grandes frentes, né? Uma grande frente vai ser de mobilização, então se a gente quer se envolver com causas, a gente tem que ter causas para lutar por elas. E não só quem vai se candidatar ou não, a gente precisa engajar a sociedade, as pessoas que acreditam assim como a gente nessas causas. Vai ter um outro lado, que vai ser o lado de conteúdo. Se a gente quer enriquecer o debate, a gente não pode simplesmente pegar os conteúdos mal formulados e muitas vezes que não existem por aí. A gente tem que formular conteúdos para enriquecer o debate no país. E a terceira frente, que talvez seja o nosso grande foco, que a gente acredita muito para começar no ano que vem, que é também entrar na política institucional. Lançando candidatos, não só quem está aqui, quem já está aparecendo no movimento, mas agregando novas pessoas que vão se candidatar. E como que a gente pretende escolher esses candidatos? São candidatos que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios do acredito. E na questão partidária, a gente vai se envolver em partidos, porque no sistema atual é impossível você fazer isso sem se filiar a um partido, porém a gente vai justamente buscar aqueles partidos que de uma forma ou de outra, e não vai ser um partido só, vão ser vários partidos, e dependendo de cada região, a gente sabe que não existe uma unidade partidária, são pouquíssimos partidos que são realmente programáticos e são unitários em nível nacional. Então vai depender de cada região e de cada partido, a gente vai tentar buscar qual o partido que faz mais sentido, que encaixa mais com os nossos valores, com os nossos princípios naquela localidade e indicar que os nossos candidatos sejam filiados a esses partidos para concorrer nas próximas eleições. Até um exemplo de como o movimento não é só um movimento de candidaturas e também um movimento de mobilização e de produção de conteúdo. Eu não pretendo ser uma candidata, no entanto, eu acredito em todas essas pautas para uma renovação da política nacional. Então, eu faço parte do movimento para apoiar essas candidaturas e para ajudar na mobilização e também na produção de conteúdo, assim como diversas outras pessoas envolvidas no movimento. E a gente está construindo um projeto de 10 anos. O primeiro passo, em termos de candidatura, é 2018. A gente quer apresentar 30 candidaturas nas 5 regiões do Brasil que realmente, incorporem os ideais do movimento. A gente quer um Brasil mais ético, mais desenvolvido, mais justo, mais coeso e que
isso tem que estar alinhado com os partidos também. Vai ser difícil, mas a gente vai construir isso juntos com as pessoas ao longo de 2017 para a gente, de fato, encontrar partidos que respeitem a ética, estejam alinhados com a nossa vontade de mudar o Brasil e que tenham espaço para a gente mudar o partido também, para a gente contribuir. E isso é só o começo. Ano que vem, com 30 candidaturas, e aí 2020, 2022, 2024, para a gente chegar daqui 10 anos com um Congresso muito diferente. Nas caras que estão lá, nas maneiras que as coisas são feitas e nas causas que a gente está discutindo. A Lava Jato, ela expôs, de certa forma, aquilo que não necessariamente a população enxergava e evidenciava. E pela primeira vez, a gente vai ter um vácuo de poder muito grande. Então, a maior parte dessas pessoas vão se tornar inelegíveis se a justiça for feita e se o STF conseguir julgar todas essas pessoas que hoje têm foro privilegiado e que por isso ainda não foram julgadas. E com isso, abre muita oportunidade para essa renovação, porque para a gente que é jovem e que é apaixonado por política, a gente tem uma certa barreira de vou entrar e depois, né? Não dá para fazer nada sozinho. Então, a gente precisa entrar também com pessoas muito boas para que a gente seja agente de mudança e que o sistema simplesmente não deixe que a gente possibilite que o sistema não atrapalhe a forma como a gente quer agir com mudança. Porque num sistema tão formatado, em que grandes famílias estão no poder há muitos anos, em que grandes interesses estão em debate entre eles, quando você vem com uma proposta nova, não necessariamente você tem espaço para colocar as pautas que realmente interessam para a sociedade. E fazendo isso de forma mais articulada, com certeza a gente vai ser mais efetivo na mudança que a gente quer ver no nosso país. E até conversando com jovens e com o trabalho com Mapa Educação, a minha percepção é bem diferente. Os jovens querem sim participar e querem se engajar e perceberam que a política é um caminho. Falando da minha experiência pessoal, todas as desigualdades que eu vi, desde onde eu venho, da periferia de São Paulo até onde eu cheguei, todas as oportunidades que eu tive, a primeira coisa que ficou claro na minha cabeça pequena era que o caminho seria por uma educação de qualidade para todos. E aí, estagiando na Secretaria de Educação, me envolvendo mais, teve uma verdade maior, que eu só conseguiria, garantir uma educação de qualidade para todos quando o governo fosse diferente, que o caminho era pela política. E eu acho que isso está acontecendo com muitos jovens pelo Brasil, de entender que o caminho é pela política. Não é você ser contra, não é você falar que tudo que está lá não presta, é você entrar também, você ir lá, não gosto do que está acontecendo, então vou lá e vou fazer. E a minha percepção é que tem milhares, se não milhões de jovens no Brasil que já têm essa percepção diferente. Então eu sou muito esperançosa para o futuro. E nós somos a primeira geração que cresceu numa democracia. E até hoje, desde a gente se tornou democrático no início da década de 90, final da década de 80, mas a gente ainda não teve uma renovação política. Então, acho que agora que essa juventude cresceu na democracia, está começando a querer entender como é que a gente pode se engajar. Porque é difícil, e quem está lá acaba gerando um discurso e dificuldades para você justamente não entrar e ameaçar esse poder. Então, o que a gente escuta muito é que, para ser político, você não tem experiência, nunca foi, então a gente quer esse congresso mais experiente, como é que você vai ser? Não, a gente quer representatividade, não necessariamente experiência. A gente quer o povo quer ser representado. Experiência a gente adquire com o tempo, é importante também, mas não é manter quem está lá que vai resolver isso. E também tem sempre o discurso de que político é um lugar de desonestidade, que político não presta, quem quer ser político é só tirar vantagem da sociedade. Isso é um grande discurso que também é inflamado por quem está lá. Porque eles sabem que isso só evita que novas pessoas boas, tenham boas intenções para o Brasil e bons motivos para entrar na política, se afastem dessa plataforma política. Então, acho que agora essa Lava Jato, todos os momentos que a gente está vivendo no Brasil de indignação com a política, de uma crise de representatividade geral, está incentivando a nossa geração, agora a gente tem que tomar as rédeas. Chegou a hora, mesmo que a gente não saiba, é um negócio distante, como é que a gente vai chegar até lá? Então, eu acredito que justamente nasce desse sonho também, de que não só a gente, como a gente sente que tem várias outras pessoas que acreditam nesse Brasil diferente, acreditam numa política diferente, e a gente quer justamente criar uma plataforma para que engajar as pessoas que compartilham dessa crença, desses princípios conosco, para fazer com que eles se aproximem, que crie uma ponte para que eles entrem na política e ajam ativamente. Acredito também que muito do momento histórico que o Brasil está vivendo impulsionou muitas pessoas como nós a se envolverem mais ativamente na política. Então, por exemplo, a votação do impeachment do ano passado, em que o Brasil literalmente parou para assistir como é que a nossa Câmara votava e viu aqueles homens velhos, brancos, engravatados, votando em nome de muitas coisas que não eram pelo bem da sociedade em geral. Isso motivou muitas pessoas e muitos outros movimentos nasceram como prova disso também, de que a juventude está falando, poxa, talvez seja por aí, e é por aí que a gente vai entrar e atuar para tentar mudar esse cenário nacional.
Nós já temos várias pautas, a gente vai lançar agora no mês de maio, no próximo mês, dia 27 de maio, um manifesto com compilado de todas essas pautas, mas ele tocando principalmente nesse ponto da reforma política, a gente tem que ter um debate muito difícil, a reforma política, porque na hora que você muda uma regra, acaba tendo influência em outros, então a gente tem que pensar isso muito bem, é um debate que tem que ser bem debatido, a gente tem que até criar uma série de debates com isso, com vários cientistas políticos, para a gente debater cada um desses pontos, mas a gente já tem algumas posições, por exemplo, lista fechada, com um sistema partidário pouco transparente, pouco participativo, pouco democrático, com certeza não vai funcionar. Vai ser dar poder em uma mão de quem já está lá no poder e que não vai distribuir isso, vai garantir que eles se mantenham lá. Então isso com certeza não funciona no sistema partidário que a gente tem hoje. Partidos, a gente tem muitos no Brasil, a gente tem que trabalhar de alguma forma para reduzir essa fragmentação. Mas a solução para isso não é simplesmente impedir que novos partidos entrem, garantir que quem já está no poder se mantenha lá. É transformar os partidos, é exigir que os partidos se tornem partidos programáticos. No Brasil a gente tem muito partido porque ninguém propõe nada. Pouquíssimos partidos você sabe realmente qual vai ser a posição daquele partido em cima de uma pauta quando ela vai para o Congresso. Então a gente precisa de partidos de verdade, então precisa de uma transformação do sistema partidário, que não é simplesmente criar cláusulas que vão impedir novas ideias e garantir o poder, concentrar nas mãos de quem já está lá. Financiamento também. A gente acredita que não é simplesmente uma resposta fácil, como fazer simplesmente um fundo público, totalmente público, e nas mãos dos partidos como estão hoje, que eles vão distribuir, que isso vai resolver os problemas de campanha. Não é assim que funciona. Então a gente quer justamente qualificar esse debate, mas já com alguns direcionamentos que a gente já possui. E eu acho que esse é o diferencial do Acredito em relação a outros movimentos. Não tem uma resposta 880, preto, branco, sabe? Critico, sou totalmente contra, sou a favor. Essas questões são muito difíceis e determinam a vida de milhões de pessoas. Se a gente não tiver um debate com conteúdo e aprofundado, você vai dar um tiro para uma direção que vai matar um monte do outro lado. Então, a nossa proposta é essa. Putz, são difíceis, são temas complicados, mas é o futuro do país que está em jogo. Então, não vale a pena ter um debate um pouco mais qualificado e procurar quem sabe, envolver novas pessoas, ao invés de sair pegando bandeira e arrastar um monte junto, que é o que dá like, é o que dá voto hoje. Então, a nossa proposta é essa. E é um desafio, você engajar as pessoas em debates mais aprofundados. Mas porque, de fato, são questões muito complexas e que não é um simples sou a favor, sou contra que vai resolver. E assim, a gente vai ser a favor e contra, mas primeiro a gente quer qualificar o debate e ter certeza que o posicionamento que a gente tem é o que vai ser melhor para o Brasil. Ao invés de simplesmente eu pego aquela pauta e a lista fechada vai ser ruim independente de qualquer coisa. Talvez não. Se tiver uma outra construção, outras formulações em torno do partido, tem vários outros países que isso funciona. Então talvez a gente consiga trazer isso para o Brasil de forma que funcione. Mas a gente tem que trabalhar esse debate qualificado. Não pode ser tão simples quanto não quero e não vai ter. A gente não quer de maneira nenhuma se ausentar de se posicionar, ao contrário disso, a gente só quer debater com profundidade para ter um posicionamento baseado em evidências e pensando sempre no que é melhor para o futuro do país e para as pessoas, para os cidadãos do Brasil. O Brasil é extremamente dicotômico, né? Então a gente fica nessa coisa, você é de esquerda ou de direita, o que você faz e tal. E aí o nosso grande ponto são pautas muito complexas. Então, a gente nem sabe direito qual que é a pauta da esquerda, é essa. Então não dá para você se enquadrar que você é de esquerda ou de direita. A gente tem uma pauta progressista, a gente quer trabalhar para a gente ter um país mais justo, mais inclusivo, mais desenvolvido, mais ético. Agora, em pautas específicas, vai depender dessa pauta. Não tem clareza no Brasil hoje do que é a pauta da esquerda, a pauta da direita. A gente vê os partidos símbolos da direita e da esquerda voltando juntos, votando separados em várias causas. Então, se pegar um nome para você nesse contexto atual brasileiro é assumir pautas que não são nossas. Então, o que a gente quer é se posicionar em cima de cada problema. A gente vai sempre caminhar em cima desse Brasil que a gente procura, que é esse Brasil mais justo, mais inclusivo, mais desenvolvido e mais ético, em cima de pauta a pauta. E a gente até acha que é um desserviço ao Brasil você colocar questões sociais e questões econômicas no mesmo balde e falar, olha, se você for a favor das questões sociais, você tem que ser contra tudo isso aqui na economia também. E não é assim, o mundo é muito mais complexo. E aí volta para o nosso esforço de aprofundar discussões. A gente pode tomar posturas de esquerda em questões sociais ou de direitas em questões econômicas e tem que ver cada ponto. E isso é mais difícil, porque falas fáceis e rasas arrastam multidões. Só que a gente acha que para o Brasil realmente ser mais desenvolvido e ser o país que a gente quer, você tem que olhar questão a questão e ficar tirando rótulos que só fazem um desserviço à população. Eu acho que é um ponto interessante e um grande diferencial do nosso movimento é que a gente vai ter posições. Então, acho que o Brasil carece bastante de posicionamento sobre vários pontos, né? As pessoas não querem tomar posição, as pessoas não querem debater com profundidade os temas complexos que só a nossa sociedade hoje tem. Então, não adianta a gente usar simplesmente benchmarks globais, porque a gente tem uma particularidade muito grande no Brasil. Então, por isso, todas as pautas que precisam ser endereçadas e precisam ser endereçadas logo, porque a gente está entrando
entrando numa janela de inversão da nossa pirâmide demográfica. Então, tem várias coisas que vão ser decisivas para os próximos anos e que decisões mais fortes precisam ser tomadas sobre todos os espectros nesses próximos anos. Então, a gente precisa também ter muita cautela e justamente trabalhar com fatos e evidências para se posicionar sobre essas grandes pautas. Na entrevista do prefeito Haddad, quando ele falou que a política não deveria ser o teu meio de vida, eu concordo 100%, e eu acho que a interpretação que a gente tem é que a política não é uma posição de poder que você deve almejar pelo poder em si ou pela aquela posição de status. A política é um meio para você alcançar um objetivo. O meu objetivo de vida é ter uma educação de qualidade para todos, é ter um país com mais oportunidades. Se eu puder contribuir para esse objetivo, sendo uma gestora pública, sendo uma política eleita, vou fazer com todo o meu coração. E quero contribuir, enquanto eu não estiver em um cargo, enquanto eu não estiver na liderança política, com movimentos sociais, com universidades, com trabalhos de base. Então, eu acho que o problema de hoje é que as pessoas veem na política um fim. Então, elas não têm a missão ou a visão de Brasil como fim e o caminho na política como caminho para chegar a isso. E eu acho que todo mundo aqui compartilha dessa visão. A gente quer ter muito claro qual que é a nossa visão de Brasil, nossa visão de país, e a gente realmente acha que o caminho da política é um caminho muito bom para você chegar a essa visão. Só que a gente se entender que em momentos de vida pode contribuir de outra maneira melhor, a gente vai fazer isso. Hoje eu estou na liderança de um movimento social e eu acho que é a melhor contribuição que eu posso dar hoje. Então acho que essa é a principal diferença, você focar na missão, na visão de país e não no poder como um fim. Isso é super importante também, uma vez que você vai estar na política, vários momentos vão ser momentos de dizer não e de abrir mão daquela política. Isso é uma coisa importante. Nem sempre você quer ser o candidato naquele momento, você tem que assumir aquelas pautas. Então tem hora que é uma hora de dizer não. E o seu poder de transformação se torna muito maior a partir do momento que você está aberto a abrir mão do poder que você tem ali formalmente. Porque você pode dizer não para várias coisas. Então você não precisa aceitar tudo que está vindo como, poxa, eu não vou ser eleito na próxima eleição se eu aceitar isso. Então se você tem seus princípios, você mantém ele muito mais fácil a partir do momento que você tem alternativas para correr atrás caso você diga não e não seja eleito na próxima eleição. E isso é o que falta na política brasileira hoje, princípios, pautas, valores, a gente enxergar que uma pessoa é capaz de abrir mão daquela próxima eleição ou do próximo poder que ela tem hoje por causa da causa que ela acredita e do projeto de país que ela quer para o Brasil. Eu acho que isso que a gente precisa de diferenciação na política. Um sintoma muito claro disso é que muitos políticos e muitos partidos você não tem ideia de como vão votar. Então, como que uma pessoa que se propõe a representar uma causa, representar uma parte da população, tem essa incógnita de uma hora vota para esse lado, outra hora vota para esse? É a questão do posicionamento. Isso deixa claro que para aquela pessoa, para aquele partido, estar no poder é muito mais importante do que a visão de país. E isso não é o que a gente quer. Estar no poder tem que ser um meio de chegar na visão do país. E quando você tem a visão clara, o teu posicionamento não pode ficar neutro ou tipo, não sei, depende de quem está ganhando. Isso pra gente é bem importante. É até um pouco dicotômico, né? Tirar todas essas pessoas do Brasil, de certa forma, posicionadas em espectros tão distintos e por 2 dias conseguir conviver pacificamente e dialogar todos juntos, né? Então, acho que isso é super importante. Deveria acontecer isso no Brasil também e a gente prega isso muito no movimento. Eu acho que a gente tem essa diversidade de debate aqui dentro e é isso que a gente quer ver no nosso país também. Eu acho que isso deveria acontecer mais vezes, não necessariamente só numa viagem. A gente espera que esse comportamento seja adotado também em outras ocasiões. Um dos grandes motivos que isso não acontece com muita frequência no Brasil é justamente essa polarização que a gente tem visto hoje, esse extremismo. Então, se você vê o ACM Neto perto do Suplicy, vão tirar uma foto e falar, poxa, ou o ACM Neto virou de esquerda, ou o Suplicy virou de direita, e em vez de ter um debate. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa. A gente tem que parar, poxa, existem opiniões do ACM Neto que provavelmente são mais interessantes, que ele tem mais conteúdo do que a do Suplicy e vice-versa. Então vamos colocar esses caras para conversarem, ninguém sabe de tudo, ninguém é o dono da verdade. Então a gente tem que dialogar mais, isso é um pouco dos pontos do acredito também. A gente acredita que o Brasil pode ser diferente, que o Brasil pode ser mais próximo, pode ser mais unido e pode dialogar de forma muito mais produtiva. Isso vem quando o foco é, de novo, em causas e não em esquerda, direita, nesses baldes e rótulos que colocaram. O Suplicy e o ACM Neto podem discutir uma causa, podem discutir uma pauta e às vezes terem opiniões convergentes. Agora, se você ficar colocando todo mundo em lugares tão opostos, eles nunca vão se conectar, porque um dos dois vai estar se corrompendo. E é super importante numa democracia que a gente tenha esse tipo de diálogo e tipo de consensos.
Porque a gente nunca vai chegar numa maioria, por exemplo, a gente tem um sistema no Brasil muito fragmentado. Mas mesmo se a gente reduzir o número de partidos, o ideal não seria que um partido apenas tivesse maioria no Congresso. Você precisa ter consensos. E para isso precisa ter diálogo. A gente vai criando esse clima de animosidade, isso vai gerando um Congresso cada vez mais polarizado, mais difícil de se implementar pautas. A gente vai implementando pautas cada vez piores, que vão com penduricalhos aqui e ali para poder entregar a demanda do cara, porque ele não quer conceder nessa pauta. Então isso é coisa que tem que mudar. E isso é super importante para o Brasil, para a gente conseguir ter mais eficiência na gestão pública e pautas muito melhores desenvolvidas, políticas públicas muito melhor formuladas e implementadas no país. E acho que assim, é super saudável, inclusive numa democracia, para ela funcionar bem, que as pessoas tenham as suas opiniões e defendam suas posições diferentes e distintas. Isso é rico para o debate, né? É interessante. No entanto, você ter uma opinião divergente de uma outra pessoa não deveria fazer com que vocês não fossem capazes de dialogar e de conversar entre si. Então, é muito interessante o que está acontecendo aqui. A gente está ansioso para ver os frutos disso tudo e esperançosos que isso possa ser reproduzido no nosso país com maior frequência. A gente já tem muito partido no Brasil, então a gente não precisa de mais um querendo se criar para ser independente. Então não é o nosso objetivo nesse momento. Selecionar os partidos, como é que vai ser esse processo de seleção? A gente quer fazer um processo de seleção transparente, com critérios bem definidos, para que todo mundo saiba. Então a gente não decidiu mesmo porque o movimento está começando agora, e é importante que as novas lideranças, esses outros 30 candidatos não estão aqui, então a gente precisa que eles dialoguem conosco, que a gente tenha as pessoas que estão engajadas no movimento, que são muito mais do que apenas nós 4 que estamos representando, para definir esses critérios e ser um processo transparente. Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer construir em conjunto. Não adianta sentar nós 4 e decidir, bom, a gente gosta mais desse partido, gosta mais do outro, vamos selecioná-los. Então a gente não tem um número definido, não vai ser 30, mas também não vai ser 1. Então a gente vai definir esses critérios e definir isso nos próximos tempos. É só importante ressaltar que vai ser feito de uma maneira transparente e a gente vai selecionar aí, junto com o movimento estiver mais formado e com as novas lideranças, um grupo de partidos que façam sentido para a gente fazer parte de acordo com os nossos valores e com os nossos propósitos. E como a ética é o principal valor para a gente, não serão muitas. Então a gente já sabe que começa por aí. O que mais me dá orgulho e me decepciona estão um pouco próximos. Eu acho que me dá orgulho que agora a gente resolveu engajar. Então, assim, parou, já tem um tempo já que eu não escuto em roda de família que política não se discute. Então, acho que a gente parou com esse mote, que era algo que prejudicava muito o Brasil, e a gente cresceu com ele. Então, acho que agora as pessoas entenderam, o cidadão brasileiro entendeu que política se discute, é importante se discuti-la. Mas, ao mesmo tempo, o que mais me decepciona é esse extremismo, essa busca por respostas fáceis. A gente iniciou no debate agora até um processo de aprendizado, já que a gente começou a debater política agora, a gente tem que aprender que debater é ouvir o outro lado, absorver aquilo e responder. Não simplesmente fixar minha posição e defender aquela posição independente de tudo, que é o que a gente tem visto muito no Brasil. E aí chegando até o ponto de odiar, de hostilizar o outro lado. Então a gente tem que aprender a como debater essa política, e isso eu acho que é algo que me decepciona, mas ao mesmo tempo me deixa esperançoso que a gente já deu um passo. Acho que a gente já começou a discutir, colocou essa pauta na mesa, e isso eu acho que é bem importante. O que mais me orgulha hoje na política é, na verdade, olhar para a sociedade brasileira e ver o número de jovens que querem, sabe, fazer parte e disseram, esse problema é meu. Não vou ficar isento, não são eles que estão fazendo errado e eu vou ficar aqui. Então a gente fez uma pesquisa com 12 mil jovens e 95% disse que queria se engajar para lutar por uma educação pública de qualidade para todo mundo. Isso é muita gente. Então quando eu olho para a sociedade brasileira, para os jovens especificamente, e penso que essa galera vai estar na liderança no futuro e que eles querem participar, me dá muito orgulho e muita esperança. Agora, o que mais me decepciona é olhar para o Brasil de hoje e ver que muitas coisas são iguaizinhas ao Brasil de 30 anos atrás. É olhar para quem está no Congresso, pessoas velhas, brancas, homens, não tem nada de errado, mas eles não são, aquela quantidade não representa a quantidade que tem na sociedade brasileira. Olhar que não tem mulher ainda, que não tem negro ainda, olhar o tipo de discurso que você tem, olhar e ver pessoas que estão pedindo a volta da ditadura. Então, tem coisas que parece que, sabe, foi 30 anos atrás, que a gente não avançou nada. Então, meu orgulho são os jovens. E minha decepção é ver que, para algumas pessoas, 30 anos não aconteceram.